Todos dizem? Amém. Vamos à palavra. Eu creio, mas por que eu duvido? Eu creio, mas por que eu duvido? Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor, e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre a multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que eu apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhes disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo e na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-se muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair, senão por meio de oração e jejum. Amém. Eu tenho certeza de que a maioria de nós prefere viver no alto da montanha da nossa vida espiritual. É tão bom viver no alto das montanhas. Aquelas ocasiões quando Deus move de maneira poderosa nas nossas vidas, quando a sua confiança é alta, quando você tem aquela atitude positiva de posso fazer, quando o seu relacionamento com Deus é apaixonado, tem aquela sensação de excitamento no ar, e você tem essa ousadia de dizer: manda ver, impossível? Não tem problema, nós vamos vencer em nome de Jesus. Eu adoro essas ocasiões, mas eu já descobri que é muito difícil a gente viver no alto da montanha. É muito difícil viver no alto da montanha. Tem uma canção em inglês que diz assim: mas também precisa haver um pouco de chuva de vez em quando, especialmente aqui nos Anjos, né, gente? Para você chegar no alto de outra montanha espiritual, você primeiro tem que descer. E depois você tem que escalar até chegar de novo lá. Agora, enquanto nós estamos lá embaixo, no vale, a coisa não é fácil. É dos vales que nós não gostamos. Ficar no alto da montanha, na presença de Deus, quando tudo vai bem, é maravilha. Mas quando está no vale, aí ninguém gosta. Ninguém gosta, não é? É aquelas ocasiões quando está tão escuro que a gente não consegue ver o nosso caminho. Quando o medo se apodera da gente, quando tudo parece longo e desencorajador, e além da nossa habilidade humana de lidar com a situação, é aí que nós começamos a ter problema. Gostaria que nós dessemos uma olhada hoje nos 12 discípulos de Jesus. Eles eram, na maior parte, homens comuns, homens médios ou medianos, não é? Eles estavam com Jesus, e eles viram em primeira mão seus milagres e poder. Eles viram Jesus acalmar a tempestade, expulsar o demônio de uma pessoa que estava endemoniado. Viram Jesus curar, ou ressuscitar uma menina de 12 anos que havia morrido. Alimentar 5.000 homens, fora as mulheres e crianças. Alimentar outros 4.000. Eles o viram andar sobre as águas. E até viram Jesus daquilo que hoje nós chamamos de a transfiguração. Quando no alto da montanha Jesus se transfigurou diante deles.
E ainda por cima Jesus lhes deu autoridade a esses 12 discípulos sobre os espíritos maus, os espíritos impuros, e a capacidade de curar, e os enviou às cidades e aldeias para pregar. Se você quer falar de estar no topo da vida espiritual, isso foi o que aconteceu com eles, era uma ocasião atrás da outra. Porém, também houve alguns vales. Aqui em Marcos 9,14 diz que quando chegaram, Jesus descendo da montanha com os 3 discípulos, perante quem ele havia se transfigurado, quando eles chegaram, onde estavam os outros discípulos, viram uma grande multidão ao redor deles, e os mestres da lei discutindo com eles. Aqui começa a história, que eu acredito que pode nos ajudar a lidar com as nossas dúvidas. Os discípulos estavam discutindo com os líderes religiosos, e as coisas provavelmente não estavam indo muito bem. Deixa eu dizer uma coisa para você. Preste atenção. Não importa quem você seja, não importa quão puros e honráveis e bem-intencionados os seus motivos e os seus desejos sejam, sempre vai haver aqueles que vão se opor a você. Sempre vai haver aqueles que vão se opor a você. Os escribas, que eram os mestres da lei, os saduceus e os fariseus, perturbavam Jesus e seus discípulos sem trégua. Eles eram um grupo de pessoas determinadas, amarguradas e odiosas. Você já encontrou alguém assim na sua vida? Amargurado, determinado e odioso. Eles tinham suas doutrinas, e eles são tão dogmáticos a respeito disso, que quando Jesus veio diferente do que as doutrinas deles pregavam, então Jesus estava errado. Tem gente que é assim. Na concepção deles, até Jesus pode estar errado, mas eles não. Já contei para vocês, talvez, a história de um pastor, que uma vez falou na igreja assim: irmãos, crente não pode ir em festa. E bravo, crente não pode ir em festa, porque festa é coisa do mundo. Aí o irmãozinho lá no meio da congregação levantou a mão e falou: pastor, pois não, irmão? Só uma coisa, a Bíblia diz que Jesus foi numa festa. Jesus foi numa festa de casamento. Aí o pastor: Jesus foi numa festa? Jesus foi numa festa, mas não devia ter ido também não. Tem gente que é assim. Tem gente que é assim. Um pastor disse que ele já participou de várias reuniões com diáconos, e de várias ocasiões o diácono, numa especial, o diácono disse para ele assim, que ele estava mudando os marcos antigos. Isso é uma expressão tirada de Provérbios, não é? Aí quando o pastor perguntou a ele de que marcos antigos ele estava falando, ele não pôde explicar, não sabia explicar. Mas não importa, ele continuou dizendo que o pastor estava mudando os marcos antigos, embora que ele não soubesse quais eram. E que estava desviando a igreja. Gente, é difícil você raciocinar com quem usa esse tipo de acusação. Né? É altamente frustrante, porque a pessoa não sabe nem por que ela está defendendo o que ela defende. Eu sou capaz de afirmar que os mestres da lei, os escribas, estavam discutindo com os discípulos coisas mais importantes, mais substâncias. Quando Jesus chega naquele local, e ele pergunta: o que vocês estão discutindo? E aí que a história realmente começa a se desenrolar. Um pai que está ali naquele grupo fala: mestre, eu te trouxe o meu filho, que está com o espírito que o impede de falar. Onde quer que o apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Gente, deve ter sido muito embaraçoso, muito humilhante para os discípulos estar tão sem poder em face dos seus detratores. Eles tinham sido incapazes de libertar este menino do poder demoníaco que o dominava. Eles acreditavam que eles poderiam fazer isso. E, na verdade, eles já o tinham feito em outras ocasiões. Mas agora eles não conseguiam.
a força paralisante da dúvida tinha penetrado neles, era como um extintor de incêndio, extinguindo a sua fé. Quando eles dizem isso a Jesus, Jesus responde: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? A incredulidade não tem nenhum poder. Os discípulos de Jesus tinham fracassado. Jesus escolheu os discípulos. Jesus os treinou. Jesus lhes deu autoridade sobre os poderes das trevas. Jesus lhes deu experiências pessoais. E quando Jesus dá uma saidinha, eles deixam a peteca cair. Jesus ainda vem para confrontar a nossa incredulidade. Ele vem triste, que nós temos tão pouco poder e vitória espiritual. A incredulidade não pode derrotar Satanás. A incredulidade não pode agradar a Deus. E não agrada a Deus. Hebreus diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que ele que se aproxima de Deus creia que ele existe e é galardoador dos que o buscam. Por favor, acredite-me, virão tempos de provas na sua vida. Virão tempos de provações. Estas são oportunidades de fé. Como é que nós podemos dizer que temos fé quando o céu está azul? Quando a brisa está soprando no nosso rosto? Não é? Como é que nós podemos dizer que temos fé quando tudo está saindo do nosso jeito? Você precisa de fé. É somente quando nós não conseguimos ver. Quando nós não sabemos como as coisas vão se desenrolar. Quando nós não conseguimos ver plenamente o invisível. Quando as coisas estão realmente parecendo ruins, que nós encontramos a verdadeira substância da nossa fé. É somente nessas ocasiões, quando a coisa está além da nossa capacidade, que nós podemos verdadeiramente medir a nossa fé. Porque o que está ao seu alcance fazer, você não precisa ter fé. Eu não sei por que esses discípulos falharam. Talvez é porque eles estavam ocupados demais ministrando aos outros. E não tinham tempo para se dedicar a si mesmos. Talvez porque eles pensaram que o fato de eles estarem tanto com Jesus, eles não precisavam nem orar. Eu ando tanto com Jesus, não preciso nem orar. Para que eu vou orar? Não é? E não apenas o seu fracasso afetou as suas vidas espirituais, mas também afetou a sua capacidade de ministrar aqueles que estavam em volta deles. Mais tarde, quando os discípulos estavam a sós com Jesus, eles lhe perguntaram: por que que nós tivemos dificuldade? Por que que nós não conseguimos expulsar o demônio daquele menino? E Jesus disse: essa casta só sai pela oração e pelo jejum. Essa casta de demônios, essa espécie de demônios, só sai pela oração e pelo jejum. Veja que Jesus não disse: eu sou o único que pode lidar com este tipo de situação. Quando você enfrentar uma dificuldade, só Jesus. Não, Jesus não disse isso. Vocês podem, mas se vocês fizerem a coisa certa. Porque eu dou a vocês o poder. Ele já tinha dado, na verdade. Eu dou a vocês a autoridade sobre os espíritos malignos. Eu dou a vocês a autoridade para curar os enfermos. Eu dou a vocês a autoridade para pregar o evangelho. Eu não sou o único que pode fazer isso. Em segundo lugar, também Jesus não diz para eles: se vocês apenas dissessem as palavras certas. Que é o que alguém nos ensina hoje. Se você souber usar as palavras certas, tudo vai dar certo. Você diz, por exemplo: eu determino e vai acontecer. Jesus não disse isso. Eu declaro. Não, é como se fosse uma espécie de um encantamento, né? Você sabe dizer as palavras certas, as coisas acontecem. Tipo de um abracadabra, né? Ou de um abre-te sésamo espiritual, né? Não, Jesus não disse. Você usa as palavras certas e tudo vai
vai dar bem. Não, Jesus não falou isso não. Jesus também não disse, olha, só o pessoal que foi para o seminário, estudou teologia, é que pode lidar com essas coisas. Ou só um apóstolo que pode fazer isso. Na verdade, eles eram apóstolos. Ou só um bispo, que tem gente hoje pregando isso. Só o bispo que pode, só o apóstolo. Vamos levar para o apóstolo fulano orar. Jesus não disse isso. Não, o que ele disse é que a falta de poder deles era uma consequência direta, um resultado direto da sua falta de oração. Entendeu? A falta de poder deles era um resultado direto da sua falta de oração. É aqui que eu quero lhe perguntar. Você já experimentou falta de poder espiritual em sua vida? Você alguma vez já se sentiu sem poder contra a tentação? Você alguma vez já se perguntou, onde está o poder? Quero lhe dizer que você não está sozinho. Grandes homens de Deus em toda a história já tiveram altos e baixos em relação à sua fé. Todos eles já experimentaram momentos de dúvida angustiante a respeito de Deus, como Jacó, Jó, Davi, Jeremias, Abacuque, Tomé, Pedro e muitos outros. Pessoas que questionaram, pessoas que hesitaram, pessoas que duvidaram, mas que no fim permaneceram fiéis. Você pode duvidar de Deus, você pode questionar a Deus, como eles fizeram, mas talvez a diferença é que eles todos permaneceram fiéis. Em seus momentos de desespero, gritaram, onde estás, ó Deus? Houve um que gritou, onde está o Senhor Deus de Elias? Não era Deus dele, não era Deus de Elias. Porém, todos eles permaneceram fiéis. Há momentos que você não sente a presença de Deus. Quem é que diz que você tem que sentir a presença de Deus o tempo todo? Não é questão de sentir. É questão de saber que Ele está com você. E de procurar ter comunhão com Ele. Para mim, uma das histórias favoritas é a de Elias, que teve a fé audaciosa de ir diante do rei ímpio, Acabe, o rei de Israel, e dizer a ele, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto, veja bem, exceto mediante a minha palavra. Eu nunca encontrei ninguém com esta fé. O homem tremendamente ousado, de dizer que não iria chover enquanto ele não desse a palavra que era para chover. 3 anos mais tarde, ele se levantou numa grande confrontação, num grande confronto contra os profetas de Baal, para determinar exatamente quem é o Deus verdadeiro, se é o Deus de Israel ou se é Baal. O homem era corajoso. Eram 400 profetas de Baal e ele ia sozinho. E nós conhecemos a história, como ele construiu um altar de pedras, como ele cavou um poço em volta do altar, encheu o poço de água, mandou jogar água também sobre o altar, e com uma simples oração, ele clamou por fogo do céu, e o fogo desceu e consumiu não só a oferta, como também o altar. Que demonstração ousada de fé! Por falar em experiência no alto da montanha, esta é uma tremenda experiência. Ele era literalmente no alto de uma montanha. Ele matou os profetas de Baal. E as coisas pareciam que iam tudo bem. Aí, uma mulher, Jezabel, a esposa ímpia do rei Acabe, mandou uma mensagem para Elias, basicamente dizendo, eu vou te matar. Irmãos, Elias, o homem que teve a fé
de fazer com que a chuva não caísse por 3 anos, que enfrentou os 400 profetas de Baal, que clamou e fez descer fogo do céu, subitamente começou a tremer nos joelhos. Já aconteceu alguma vez na sua vida? Já aconteceu comigo uma vez. Eu podia me ouvir meus joelhos batendo no outro. Não chegaram a bater porque eu vou abrir a perna para disfarçar. O homem começou a tremer nos joelhos. E ele saiu correndo e se escondeu, com medo daquela mulher, e ficou até suicida. Queria se matar. Que montanha russa, não? Alto, depois tchum, lá embaixo. Gente, eu só fui em montanha-russa de verdade uma vez na minha vida. E eu tenho a foto em casa. Eu nunca tinha ido à montanha-russa. Mas um dia eu tomei coragem. Foi aqui em Santa Cruz. Alguém já esteve lá naquela montanha-russa? Do Boardwalk lá de Santa Cruz. Tive coragem, sim, porque meu amigo foi, eu fui também. Nunca mais. Eu sei que quando a montanha chegou, o carrinho chegou lá em cima. De repente ele desceu. Tirou uma foto, já viu? Se você olhar a minha foto, meu cabelo está todo em pé. Parece aquele desenho animado, quando o cara leva um susto. Todinho para cima. Assim foi com Elias. Lá em cima, de repente, vai lá para o vale. Ele foi de um alto incrível para um baixo profundo e sem poder em tempo recorde. Estava lá Elias. Entretanto, preste atenção nisso. Entretanto, Deus ainda o usou e o levou a crescer na fé. Neste ponto da minha vida, eu estou mais perto de Deus do que eu jamais estive. Porém, ao mesmo tempo, eu nunca tive tanta consciência das minhas falhas espirituais. Eu luto com a minha falta de poder e minha falta de fé. Eu ainda tenho muito para crescer. Eu creio, mas também tem tempos de dúvida. E eu me pergunto por quê. Vamos voltar ao nosso texto em Marcos 9. Este pai, com o filho endemoniado, está desesperado. É uma coisa terrível você ser o pai e você ver seu filho passando por qualquer tipo de enfermidade e você não poder fazer nada. Não é assim, pais? É um sentimento terrível. Você se sente impotente. Eu creio que não há sentimento mais desesperadamente intenso que um pai, de pai no sentido geral, pai e mãe, que não pode ajudar seu filho. Tente imaginar o que esse pai estava passando. Vamos ler aqui os versículos 17 a 24. Um homem no meio da multidão respondeu: Mestre, eu te trouxe meu filho, que está com espírito, que o impede de falar, espírito mudo. Onde quer que eu apanhe, joga-o no chão. Ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Respondeu Jesus: ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam o meu menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino: há quanto tempo ele está assim? Desde a infância, respondeu ele. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, ajuda-me na minha incredulidade. Antes de mais nada, este pai foi honesto. Ele foi tão honesto e sincero quanto possível. Você pode criticá-lo pela falta de fé, mas pelo menos ele foi honesto. Antes que o crescimento possa ocorrer,
Antes que a fé possa ser aumentada, antes que nós possamos chegar ao próximo nível, nós temos que ser honestos conosco mesmos e com Deus. Qual é o maior pecado? Você vacilar na fé ou você fingir a fé? Qual é o maior pecado? Vacilarmos na fé ou fingirmos fé? Se as dúvidas estão presentes, não engane-se a si mesmo. Não pense que você vai enganar a Deus. Não pense, você pode pensar até que está enganando os outros, mas a única pessoa que você está enganando é você mesmo. Mas não se engane, porque você tem que aprender a lidar com elas. A honestidade com as nossas dúvidas pode nos levar à descoberta e maior fé. Nós podemos não ter a fé para mover uma montanha, para ver plenamente o invisível. Mas não é preciso muita fé para você começar a fazer a coisa certa. Não é preciso muita fé para você começar a andar no caminho certo. É por isso que eu amo a resposta deste pai. Creio, mas ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Ele está dizendo, eu creio, mas eu não entendo. Mas estou disposto a aprender. E a permanecer, a perseverar, até que eu entenda. Deus tem prazer em aumentar a fé de seus filhos. Deixa eu reforçar esta verdade. George Miller disse, provações, dificuldades e às vezes a derrota são o alimento da fé. Vou repetir, provações, dificuldades e às vezes a derrota são o alimento da fé. As dúvidas nos levam a procurar, a buscar. E frequentemente isso nos leva à descoberta. Se nós olharmos para trás nas nossas vidas, eu acredito que vamos perceber que foi somente depois de um tempo de questionamento e dúvida que nós crescemos na fé e no entendimento. Isso nos motiva a buscar e a explorar, a orar, a ler. E às vezes nos força a confiar quando nós não podemos ver a resposta. Ou mesmo quando não faz sentido. Confio, mesmo não entendendo. Confio, mesmo quando não faz sentido. Confio, mesmo quando não sinto nada. Foi nessas ocasiões que nós saímos com a fé maior. Como é que você cresce na fé quando tudo está bem? É fácil dizer, oh Senhor, eu tenho uma grande fé em Ti. Mas é somente quando a tragédia, ou a dor, ou as provações vêm, que nós descobrimos do que a nossa fé realmente é feita. É como o aço sendo temperado pelo fogo. Ela se torna mais forte. A boa notícia é que quando nós encaramos a nossa fé duvidosa, a nossa fé falha, quando nós admitimos, aí então nós damos a Deus espaço para fazer o que só Ele pode fazer. Note que Jesus não disse para aquele pai, sinto muito, você não tem fé suficiente. Jesus não disse isso para ele. Pode imaginar o que teria acontecido se Jesus tivesse dito para ele, sinto muito, você não tem fé suficiente. Mas Jesus não disse isso para ele. Olha, eu não posso fazer nada por você porque você não tem fé suficiente. Jesus não disse isso. Jesus também não disse, olha, vai arranjar alguma fé e depois você volta. E aí eu vou resolver o seu problema. Vai lá, dá um jeito de arrumar fé, de
concentrar a fé, de aumentar a fé, sei lá, depois volte, que aí eu vou resolver esse problema. Não, Jesus não falou isso. Jesus também não diz para ele, o milagre só pode acontecer se você tiver uma certa cota, ou nível de fé. Eu me maravilho com aqueles pregadores que dizem assim, a tal da palavra da fé, né? As coisas vão mal na sua vida porque você não tem fé. Há ocasiões que as coisas vão mal na sua vida e você está com muita fé. Caso de Jó, que nós já mencionamos aqui hoje. Não é, Sônia? Sônia e eu, de vez em quando, conversamos sobre isso. Jesus não falou para ele, o milagre só vai acontecer se você tiver uma certa cota de fé. Só que é que a sua fé é muito pequena. Você tem fé, mas é muito pequenininha. Você primeiro precisa acertar, chegar a uma certa cota. Tem gente até vendendo cota de fé, né, no Brasil. Você traz um certo valor e você leva uma cota de fé para casa. Você tem que atingir um certo nível de fé. E alguns dizem que o nível de fé é proporcional ao nível da sua contribuição financeira. Hello! Jesus não falou isso para aquele homem. Teria sido a coisa mais frustrante para aquele pai, Jesus dizer qualquer uma dessas três coisas. Não! Jesus foi em frente e curou o menino. Ele o libertou daquele demônio. Quais são algumas coisas que nós podemos aprender com esta história? Primeira, seja honesto com suas dúvidas. Seja honesto com suas dúvidas. É somente quando nós paramos de fingir e começamos a encarar as nossas dúvidas que nós podemos crescer em fé mais profunda. Deus não fica ameaçado pelas suas dúvidas. Se eu tiver dúvida... Deus não fica... Isso não mexe com Deus. Deus continua sendo Deus. Esta semana nós vimos nas células que Ele é soberano. Isso não move Deus. Não faz com que Ele fique lá no céu. E agora o que eu vou fazer? Está com dúvida. Não. Eu vou te falar uma coisa. A igreja pode se sentir ameaçada. Outras pessoas podem se sentir ameaçadas. Mas Deus não. Ele recebe abertamente aqueles que têm dúvidas honestas, que estão buscando respostas. Segundo, venha a Jesus e mantenha seus olhos nele. A fé precisa se expressar em comunicação com Deus e em sacrifício pessoal. Se nós queremos fazer qualquer coisa importante, qualquer coisa significativa para Deus, nós vamos precisar estar dispostos a gastar tempo com Ele e sacrificar coisas por Ele. A oração é a fonte de força da fé. Ponha seus olhos em Jesus e não no problema. É muito triste ver que frequentemente aqueles que não creem não oram. Quando a pessoa mais deveria orar, ela para de orar. Eu não creio, então não vou orar. Aí o que acontece? Aqueles que não creem e não oram, certamente também não vão jejuar e negar a si mesmos. E aqueles que falham na oração, aqueles que falham na sua vida de oração, também começam a falhar na leitura da Bíblia. E isso afeta a sabedoria espiritual deles e sua capacidade de combater a tentação. Quando a nossa vida espiritual é enfraquecida, aí a gente também já não quer mais gastar tempo na casa de Deus, adorando, tendo comunhão e ministrando aos outros. Ou seja, uma coisa vai acarretando a outra. Em vez da pessoa, naquele momento que ela mais precisa buscar a Deus, mais ela se afasta dele. Primeiro não ora, depois não lê a Bíblia, depois já não vai na igreja. Você percebe que é uma espiral da morte espiritual, autoderrotante, quando você entra nesse ciclo?
Isso tem um efeito cascata. Não creio. Não oro. Não leio a Bíblia e não vou à igreja. Morte espiritual. Venha a Jesus e mantenha seus olhos nele. Pense em alguns momentos da sua vida, no que aconteceu no último ano. Estamos em março. Pense o que aconteceu desde março do ano passado em sua vida. Você pode lembrar alguma ocasião em que a sua fé não foi forte o suficiente para você enfrentar a situação? Você descobriu algumas rachaduras na sua armadura? Há algumas áreas da sua vida em que você não tem sido honesto com as suas dúvidas? Há alguma área da sua vida que você está fingindo? Você já trouxe essas dúvidas a Jesus? E as colocou a seus pés e disse: eu creio, ajuda-me em minha incredulidade. Você está disposto a deixar Jesus assumir o controle? Você está disposto a deixar que Jesus leve você a crescer em um nível mais profundo? Quando você encara as suas dúvidas e luta com elas. Como eu disse antes, Deus tem prazer em aumentar a fé dos seus filhos. Talvez o que você precisa fazer hoje é só entregar os fardos que você está carregando a Deus. E pedir a Ele que o ajude nas áreas que você é fraco. Quando você entrega tudo a Ele, isso dá a Deus espaço para trabalhar. Quando você entrega a Deus, aí Ele tem liberdade. E Ele encontra espaço para trabalhar. Quando a tempestade tiver passado, e ela vai passar, aí você vai poder olhar para trás e ver como você cresceu em fé e como você se aproximou mais de Deus. Não é a intenção de Deus que nós tenhamos dúvidas e incredulidade. Certamente não é a intenção dele que a gente permaneça aí. Ele sabe que nós temos, não é a intenção dele que a gente fique aí, parados no marasmo espiritual e não saiamos desse lugar. Entretanto, Ele pode usar essas coisas para o bem e nos fazer mais forte através delas. Então, meu desafio para você, e com isso eu termino a minha mensagem, é: não fique na terra da dúvida. Não permaneça na terra da dúvida. Com o poder de Deus, avance para uma fé maior. Amém? Incline sua cabeça, feche seus olhos. Talvez você está passando dificuldades na sua vida espiritual. Você tem lidado com dúvidas. Há momentos de altos e baixos. Está como Elias. Momento de vitória tremenda, espiritualmente falando. E outro momento de derrota total. Momentos de dúvida. Que você diz: será que Deus vai fazer mesmo? Será que vou sair dessa? Será que vai dar certo? Será que Deus tem o poder? Quero dizer que Ele tem. Entregue tudo a Ele hoje. Se você está passando por esse tipo de desafio na sua vida, eu quero convidar que você venha aqui à frente, para nós orarmos juntos nesta noite. Amém. Sai do seu lugar. Vem aqui à frente, nós vamos orar nesta noite. Você entregue ao Senhor as suas dúvidas. Ter dúvida não é pecado. Encare as suas dúvidas com honestidade. Entregue-as ao Senhor. Vamos todos colocar em pé. Pedir que Daniel, Elias, Cristina, Pastor Roy, venham nos ajudar aqui a orar. Se você quiser, você que está aí atrás, venha também, vamos orar por você. Vem, Bruno. Bruno está se recuperando de uma cirurgia. Graças a Deus tudo correu bem, né? É que nós vamos orar por você. Lembre-se, Deus não fica abalado que você tem dúvidas. Mas Ele quer que você não permaneça na terra da dúvida, mas entrega a Ele as suas dúvidas, a sua falta de fé, para que então Ele possa trabalhar na sua vida e acrescentar a fé, e você ter vitória sobre as situações diferentes da sua vida. Eu vou orar e vocês, por favor, orem com os irmãos. Pai, Tua palavra é bem clara.
Aqueles discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino porque eles não estavam em oração. Eles não estavam jejuando, eles não estavam em consagração ao Senhor. E porque a dúvida se instilou no coração deles. Que tremenda lição para nós, Senhor. Ajuda cada um que está aqui à frente, a todos nós, Senhor, a ser honestos com as nossas dúvidas. A não fingir que não temos dúvidas. A não fingir que somos homens e mulheres de grande fé, mas encararmos as nossas dúvidas de frente, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, que quando temos dúvidas é quando mais precisamos orar, Senhor. É quando mais precisamos de Ti. A nossa tendência é parar de orar. E, consequentemente, parando de orar, parar de ler a Bíblia. E parando de ler a Bíblia, parar de vir à igreja. O que nos leva, Senhor, a uma decadência espiritual cada vez maior. Mas eu te peço, Senhor, que renoves em cada um nesta noite a fé, Senhor. A fé que vence, Senhor. Não precisamos, Senhor, da fé que move montanhas, mas de fé que vence. Fé, Senhor, que nos dá o poder espiritual para termos vitória na nossa vida pessoal. Senhor, que cada um possa vir a Jesus nesta noite e manter seus olhos fixos em Jesus. Pois quando tiramos nossos olhos de Jesus, fixamos nos nossos problemas, aí a coisa realmente degringola, como aconteceu com Elias. Que nós possamos neste momento reconhecer a nossa fraqueza e nos voltar para Ti, Senhor. Possamos nos fortalecer buscando a Ti em oração, mais do que antes, orando a Tua palavra mais do que antes, estando na Tua palavra para adorar-Te, para ter comunhão com os irmãos e para ministrar uns aos outros, Senhor. Oh, Senhor, aqueles que estão na dúvida, não deixes que eles fiquem, que eles permaneçam na terra da dúvida, mas com o Teu poder, leva-os, Senhor, a vencer e a maior fé, Pai. É a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você pode dizer amém a esta oração, diga amém. Amém.